Olá, nesta segunda aula do módulo 23, nós vamos terminar a matéria de verbo falando das suas formas nominais, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio, certo? Então vamos começar pelo infinitivo. O infinitivo é a forma mais neutra possível. Ele não tem nenhuma conjugação em pessoa, número, tempo e modo, e você, ainda por cima, não consegue transmitir nenhuma ideia por meio dele. O infinitivo ele serve para construir locuções verbais, quando eu tenho dois verbos juntos, equivalendo a um só. Vou estudar. Esse verbo é o verbo auxiliar, ele que está conjugado, e esse verbo é o verbo principal, então no infinitivo, vou estudar, equivalendo então a falar eu estudarei. Mas não podemos esquecer que o infinitivo também serve para construir orações reduzidas, como por exemplo eu falar é preciso estudar. É preciso que se estude. Eu reduzo e falo é preciso estudar. Já vimos isso em outro módulo. Agora, Giovana, por que você colocou aqui em cima que esse infinitivo é um infinitivo impessoal? Porque o infinitivo que a gente conhece, né, aquele infinitivo que termina em R, é assim que a gente aprende sobre o infinitivo, é o verbo que termina em R, né? Ele é chamado de infinitivo impessoal porque você não consegue identificar nem a pessoa e nem o número. Primeira do singular, segunda do singular. Porém, na nossa língua, vamos lembrar que existe o infinitivo pessoal. É quando você põe uma desinência, você põe uma terminação para indicar a pessoa e o número. Você ainda não sabe o tempo ou o modo, mas você vai saber quem fez a ação. Então, na hora que eu mudar a frase, é preciso estudar, do infinitivo impessoal, para é preciso estudares, esse ele passa a ser o infinitivo estudar, acrescentado de uma desinência, chamado então de infinitivo pessoal. Estudares é a desinência da segunda do singular. É preciso tu estudares. E assim por diante. É preciso estudarmos. É preciso nós estudarmos. É preciso estudardes. É preciso vós estudardes. E é preciso estudarem. É preciso vocês ou eles estudarem. Então nós temos aqui a segunda do singular, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. São as 4 desinências para a gente conseguir construir um infinitivo pessoal. Agora, vamos falar do gerúndio. O gerúndio também é uma forma neutra, ele não está conjugado, mas ele transmite uma ideia de continuidade. Ele vai construir locuções verbais, estou estudando, ou até mesmo orações reduzidas. Estudando, você passará. Essa oração reduzida que transmite uma ideia de condição, né? Se você estudar, caso estude, você passará. E aí eu uso gerúndio fazendo uma forma reduzida da construção. Só toma cuidado para não usar o gerúndio em ideias pontuais. Como assim ideias pontuais? Ações que você vai fazer uma única vez. É aí que vai gerar o famoso gerundismo, que é o uso incorreto, exagerado e incorreto do gerúndio, né? Quando você fala, eu vou estar te ligando, você não vai estar ligando continuamente para a pessoa, você vai ligar uma única vez. Então é melhor falar, eu vou ligar, eu vou te ligar, em vez de eu vou estar te ligando. Então tome cuidado porque isso aparece bastante em prova de vestibular, ok? E para a gente finalizar, vamos falar do particípio. O particípio, ele indica sempre uma ação finalizada, acabada. Dentro de uma locução verbal, tinha estudado, acabou. Ou até mesmo numa oração reduzida. Estudada a matéria, descansou. Nós temos aqui uma oração reduzida que indica ideia de tempo. Quando estudou a matéria, descansou. E aí você constrói a oração reduzida do particípio. Agora, vamos lembrar que o particípio também pode ter 2 formas. Não são todos os verbos, são somente alguns. Esses verbos que têm 2 formas de particípio, eles são chamados de verbos abundantes. Por exemplo, o verbo pagar, que tem a forma pagado e a forma pago. A forma pagado é o particípio regular. A forma pago é o particípio irregular. E existe uma regra. Quando você for utilizar o particípio regular, você tem que utilizar com os verbos auxiliares ter e haver. E é por isso que eu tenho que falar que eu tinha pagado, eu havia pagado. E está errado você falar eu tinha pago. Eu tinha pago a conta. Errado. Eu tinha pagado, eu havia pagado a conta. Agora,
Se você for usar a forma irregular, você vai usar com o verbo ser ou com o verbo estar. Então, eu vou falar que a conta está paga, o livro está pago, né? Ou a conta foi paga, né? O livro foi pago. E aí sim, com o verbo ser e estar, você usa essa forma irregular, que é uma forma mais comprimida do verbo, certo? Vamos finalizar relembrando por que essas formas se chamam nominais. Porque são as 3 formas que podem se tornar nomes, ou seja, substantivo, adjetivo, pelo caso de derivação imprópria, ok? É isso aí, a gente se vê no próximo módulo. Tchau!